Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Flávia do Carmo, sou consultora em atendimento encantador com foco em fidelização e experiência do cliente. No vídeo de hoje, eu quero te responder a uma dúvida que sempre chega por aqui, que é: Flávia, cliente sempre tem razão? E aí, o que você acha? Será que sim? Será que não? Vem comigo! Esses dias eu estava em um workshop e aí falando, sobre atendimento, e levantou-se essa pergunta: Flávia, então quer dizer que o cliente sempre tem razão? Não, nem sempre o cliente tem razão. E a gente precisa entender isso, né? Quando a gente fala de ter um atendimento encantador, não é para dizer sempre para o cliente. É a gente saber como conduzir até mesmo os nãos. Então, o cliente está sendo grosso, ríspido. Eu preciso ainda assim falar assim: que bom, cliente, que você tá aqui. Lógico que não. É o que eu falei lá e vou trazer aqui para vocês. Se for necessário demitir cliente, demita cliente. Existe cliente para todos os públicos, existe cliente para todos os mercados, existe cliente para todos os produtos. A gente precisa reconhecer quem é o nosso cliente. Se hoje, Flávia, enquanto empresa, tenho um cliente que me manda mensagem 2 horas da manhã e depois me manda um monte de interrogação, como se eu conseguisse atendê-lo 2 horas da manhã, esse cliente no dia seguinte, ele vai receber a minha mensagem falando para ele: olha, acho que a gente não está conseguindo trabalhar em conjunto, a hora que você quer o atendimento eu não consigo te atender, então quero agradecer a confiança, mas vamos encerrar o contrato por aqui. Por quê? Porque é um tipo de cliente, é um perfil de cliente que eu, Flávia, enquanto empresa, não quero atender. Mais do que saber quem eu quero atender, é importante eu saber quem eu não quero atender. Qual o tipo de perfil de cliente que não faz sentido para minha marca, que não faz sentido para o meu negócio. Eu sempre falo que vender tem muito da saúde mental, porque a gente está lidando diretamente com pessoas. E aí, eu vou atender todo mundo, eu vendo para todo mundo. Mas a que custo, né? O que você está colocando em jogo para querer atender todo mundo? Às vezes você está aí hoje com uma aflição quando aquele cliente manda mensagem, você fala assim: meu Deus, o que será que ele quer? Ou você fica todo o tempo atento no celular, não consegue se desligar no final de semana, não consegue se ligar para dormir, porque você fica preocupado. Então esse cliente que te traz essa sensação de tem que pisar em ovos, nossa, eu tenho que aguentar tudo porque ele é meu cliente, será que eu preciso disso? Então, só para explicar para vocês que nem sempre o cliente tem razão. E a gente precisa, quando a gente sabe como atender, a gente ganha autonomia para saber até como falar para ele: olha, cliente, foi bom até aqui, viu? Mas agora a gente precisa encerrar. Porque às vezes eu falo sobre atendimento encantador, de colocar o cliente no centro, e surge mesmo essa dúvida de: então quer dizer que é sempre sim para o cliente. E não, eu sempre falo para vocês de liderar o atendimento, a gente precisa saber liderar esse atendimento. E quando eu lidero o atendimento, eu lidero para conduzir da melhor forma. Isso inclui dizer sim, isso inclui dizer não. Então, só para vocês entenderem que cliente nem sempre tem razão. O que é importante a gente sempre entender é por que ele está reclamando ou por que ele deu esse feedback, esse retorno. E aí avaliar: faz sentido o que ele está falando? Faz, eu preciso ajustar. Nossa, ele contou uma coisa aqui que eu não estava enxergando. Válido. Não, ele reclamou, mas nem faz sentido. Ele reclamou, mas sem razão nenhuma. Então não tem o que fazer. Eu estava ontem rodando o TikTok e aí tinha um moço que trabalha numa agência de viagens. Ele vendeu uma viagem, para uma moça que ia para a lua de mel. E ela ligou para ele lá do aeroporto, porque ela chegou no aeroporto e o passaporte dela estava vencido. E ela começou a xingar ele, que onde se viu ela ia perder a viagem de lua de mel, que tinha acabado com tudo. E aí ele: minha senhora, os documentos é de responsabilidade sua. A gente não consegue ir à sua casa e ver se está tudo em dia. Nós fazemos as orientações, mas quem precisa averiguar é a senhora. Vamos fazer o seguinte, olha, começou a explicar para ela o que ela podia fazer para não perder a passagem e remarcar. E ela nem queria ouvi-lo, ela só queria xingar, muito irritado, começou a alterar o tom de voz. E aí você percebe que esse perfil de cliente não é um bom cliente. Porque ele tá tendo uma experiência ruim, ele tá frustrado, irritado, perdeu a viagem que foi programada, mas por um erro dele.
E aí, às vezes, o cliente ele tem que encontrar o quê? Ele tem que encontrar um culpado. E às vezes ele fala assim: é você o culpado, tá bom? Não sou eu, é você. Você que deveria ter ido lá em casa, olhado o meu passaporte, me orientado. Nossa, tá vencendo, tá? Você entende a importância de você saber como reconhecer o seu cliente? É que você não passe por situações assim, ou passe o quanto menos situações assim. Ouvir o cliente e averiguar, faz sentido ou não faz sentido? E se não faz sentido, um beijo, foi muito bom, obrigada e até mais. E aí me conta aqui nos comentários, você já teve um cliente que você falou assim: chega, pra mim já deu, vou demitir, porque eu já. Até o próximo vídeo, se você chegou agora, já se inscreve no canal e te espero, hein? Tchau, tchau!